Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o engenheiro Armando. Como vocês sabem, trabalho na equipe de suporte técnico da TQS. E hoje, então, vamos para a nossa segunda parte, do lançamento do projeto de alvenaria de concreto armado. Então, estamos aqui, parte de concepção estrutural. Então, hoje vamos para a definição de escadas, rampas, cargas de empuxo, geração da planta de locação e geração da planta de forma do pavimento e também visualização 3D dos dados do modelador estrutural. A definição de dados da escada, é uma definição genérica que serve para qualquer tipo de escada, desde que a escada tenha essa seção aqui, esse perfil, ou seja, a face inferior alinhada e os degraus na face superior. Nesse nosso projeto, que é o CT-TQS, nessa escada, se nós olharmos ela em desenvolvimento, assim, em cada um dos pavimentos, ou seja, nós temos aqui o pavimento tipo 3 a 5, e aí tem a descida de 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus, aí tem um patamar, mais 2 degraus, outro patamar, mais 6 degraus, outro patamar, 2 degraus, ele já está no pavimento abaixo. Portanto, nós temos o lançamento da escada, ou seja, aqui um patamar, vamos supor que nós vamos lançar o pavimento tipo 3 a 5. E aí nós vamos descer 1, 2, 3, 4, 5 pavimentos. E a partir daí, então, já estaremos num piso chamado de piso auxiliar. Desce mais 2 degraus, estaremos em outro piso auxiliar. Desce mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus, mais um piso auxiliar. Desce mais 2 degraus, então, estaremos no piso inferior. Então, nós temos aqui o corte, vamos dizer, o corte esquemático longitudinal da escada, o desenvolvimento da escada, e aqui em planta, no nosso projeto. Então, a definição inicial é a edição dos dados do edifício e a criação desses pisos auxiliares. Então, nós vamos voltar aqui ao nosso gerenciador. Aqui está o nosso CT-TQS, já conhecido, Vamos editar os dados do edifício. E no pavimento tipo 3 a 5, onde nós vamos definir a escada, nós vamos aqui definir, então, que o SIM, tem elementos inclinados e pisos auxiliares. Aí eu vou definir o piso auxiliar. Um primeiro aqui a 1 metro, conforme nós vimos aqui no slide, a 1 metro, um próximo a 1,35 e outro a 2,35. 1 metro, 1,35 e mais um a 2,35. E aí nós temos os pisos, salvamos os dados do edifício. Quando nós voltamos ao modelador estrutural, temos aqui a região da escada. Aqui é a região da escada. Então, podemos acessar aos pisos auxiliares. Então, vamos começar aqui com a barra de ferramenta de lajes e vamos fechar o contorno aqui, fechamento de bordo plano, e vamos definir aqui, vamos capturar a face da viga, capturou a face da viga, vou utilizar a arquitetura, e aqui esse X indica que aqui eu posso colocar um patamar. Então vamos já definir esse patamar. Barra de ferramenta de escadas, e aí então, dados de patamar, então vamos colocar que tem uma escada com identificação, a seção, eu vou colocar uma escada aqui de 12 centímetros de espessura, carga de escada sem rebaixo. Inserir, posicione e eu indico a linha da direção principal, assim como nós fizemos na inserção dos dados de laje, Insira aqui a direção principal que nós vamos armar essa escada. Agora, na visualização 3D, eu já posso, então, visualizar aqui no pavimento tipo 3 a 5, o primeiro patamar já definido, Tem aqui o primeiro patamar, já com as 3 repetições do pavimento já definido. Vou descer ao nível 1 metro,
E vou lançar então uma viga aqui de apoio para esse patamar. Então vamos fazer aqui barra de ferramentas de viga, né? Barra de ferramentas de viga. Vamos lançar uma viga de seção 14 por 45, não tem rebaixo, né? E a sobrecarga de alvenaria, inserir. Então posiciono a minha viga de um vértice a outro do pilar. Aqui está a viga definida. Já podemos checar também na visualização da imagem 3D, que agora eu já tenho o patamar e a viga de escada já está ali definida, né? Podemos fazer um patamar aqui. Então, barra de ferramenta de laje para encontrar esse comando aqui do fechamento de bordo plano. Então, partimos aqui da face da viga. Ligar ortogonal. Auxiliar a meio centímetro ali para pegar o desconto do revestimento. E agora sim, na face do pilar, pronto, já tem a região do patamar. Podemos definir um patamar. Aqui na definição do patamar, então, barra de ferramentas e elementos inclinados, inserir um patamar idêntico ao outro, né? De 12 centímetros de espessura. Voltando ali ao nível 0, ó, eu tenho um patamar, agora eu posso ligar um patamar a outro. O elemento de contorno aqui eu não tenho uma viga inclinada de borda, então eu tenho um fechamento inclinado de borda, né? Olha aqui, ó, fechamento de borda inclinado. Então eu vou definir do nível 0 até o nível 1, ok? Vai partir daqui, botão da direita, até o de embaixo. Então eu já defini uma à esquerda, agora uma à direita. Fechamento de borda inclinado, comando, o primeiro ponto, botão da direita e o ponto final. Agora, então, eu posso definir o lance de degraus, né? Dados de lance de degrau, eu estou com a seção de 12 e a sobrecarga de escada. Então, vou inserir. Eu vou partir do nível 0 do pavimento até o nível do piso auxiliar a 1 metro. Ok. Quais são os elementos de contorno nesse plano aqui? Então, primeiro é esse fechamento aqui. Selecionei. Agora os inclinados. Botão da direita. E aí, no nível de baixo, e aqui eu aponto a direção principal. Dou um clique duplo agora no título dos dados dos degraus. Venho aqui em visualizar e posso então deixar ele sugerir os espelhos, né, em função da distância conhecida, né, em função do planta, e o desnível em função do piso auxiliar que nós criamos. Então aqui nós temos agora, podemos visualizar uma imagem, né, onde vai aparecer o lance de degraus e os dois patamares e a viga de apoio. Vamos descer no nível 1 e agora vamos descer mais um pouco aqui e lançar outro patamar aqui. Esse patamar nós vamos definir com o fechamento de bordo. Podemos partir daqui, né? Auxiliar meio centímetro aqui e encosto no pilar. F para alternar a ponta, auxiliar meio centímetro aqui e encosto no pilar. Botão da direita. Opa! Primeiro era a barra de ferramentas de elemento plano, né? Agora sim. Auxiliar, ponto 5. F. Auxiliar, ponto 5. Pronto, agora eu tenho o X aí, indicando que eu posso inserir um patamar de escada. Então, barra de elementos inclinados, inserir um patamar de escada e a ponto de direção principal. E agora eu vou lançar o lance de degraus. Só que ficou errado esse patamar aqui, né? Vamos apagar. F5, apago os fechamentos e volto, né, ao nível 1,35. Aqui sim. Fechamento plano. Auxiliar, ponto 5. F. Auxiliar, ponto 5.
botão da direita, barra de elementos inclinados, pronto. Agora então nós temos, vamos ver aqui uma imagem 3D, né? Onde nós temos aqui os dois patamares, ó. Os dois patamares. E falta aqui um lance de degraus, depois outro lance de degraus para chegar até na parte inferior ali, né? E chegar no piso de baixo. Vamos continuar. Então, vou voltar no nível 0 e vou definir aqui o lance de degraus. Então, inserir lance de degraus. O primeiro plano, botão da direita. Os elementos inclinados que não estão definidos, então vamos definir. Fechamento, botão da direita. Coloca ali fechamento de inclinado. Botão da direita, coloca ali. Agora sim, inserir lance de degraus. O elemento plano, os elementos de contorno. O elemento do piso de baixo, botão da direita. E a direção principal. Aqui, seção, visualizar, sugerir, ok, ok. Agora o próximo, né? Nós já temos esse patamar a 1,35, né? Falta um patamar aqui, né? No espaço, um patamar espacial a 2,35. Depois eu desço mais 2 degraus, eu estou no piso de baixo. Então, barra de elemento de lajes, fechamento de bordo plano. Auxiliar, ponto 5. Auxiliar, ponto 5. Pronto. Inserir patamar. Agora falta esse lance de degraus, que vai do nível 1,35 ao 2,35. Então, fechamento de borda inclinado. Botão da direita. Mais uma vez, fechamento de borda inclinado. O primeiro ponto no nível inicial, botão da direita, o segundo ponto no nível final. Agora podemos inserir o lance de escada, inserir. O primeiro elemento plano, botão da direita, os dois elementos inclinados e o elemento plano final, botão da direita e a direção principal. Clique duplo, seção, visualizar, sugerir, ok, ok. E aí falta só mais um lance de degraus aqui do 2,35. Se eu descer mais um, eu já estou no piso de baixo. Então, do 2,35, fechamento de bordo inclinado. Vamos lá, fechamento de bordo inclinado. Pegar a cota correta ali, né? Estamos no tipo 3/5, né? Aqui. Agora sim, inserir lance de degraus. Primeiro botão, os inclinados e o botão final, botão da direita, posiciona, direção principal, seção, visualizar, sugerir. Ok, ok, pronto. Eu tenho toda a minha escada definida. Então, nessa definição de escada, vamos voltar aqui para o slide, ó. Recapitulando, né? Nós temos uma escada, nós acabamos de lançar ela do pavimento tipo 3/5 até chegar no primeiro andar. Olhando uma elevação, desenvolvimento dessa escada, eu saio do pavimento tipo 3/5, desci alguns degraus, isso com essa planta aqui, né? E aí vamos definindo os elementos. E aí eu tenho a visualização da escada completa, né? Aqui no pavimento, podemos fechar esse edifício aqui e voltar aqui para o outro aqui. Nós vamos pegar esse aqui. Nesse projeto aqui,
é o mesmo, né? Só uma versão diferente aqui da entrada de dados, né? Aqui no pavimento térreo, ó, eu teria uma rampa que desce do térreo até o nível de fundação. Então essa rampa, ela está aqui, né? E olhando aqui o slide, nós vamos perceber que essa rampa, ó, ela começa um pouco dentro do alinhamento do prédio, né? Nós temos aqui a guia, aqui nós temos um alinhamento e aí desce um pouco até chegar na estrutura. Ou seja, a primeira viga aqui está a 1,16 m do nível do térreo. Então nós vamos também criar um piso auxiliar a 1,16 m para fazer essa rampa, né? Muito bem, fecha aqui o modelador, vou editar os dados do edifício. Então, no pavimento térreo, vou criar um piso auxiliar a 1,16 m. E aí no pavimento classe fundação, grelha de laje plana, tá joia, né? Ok. Agora então no projeto CTTQS, aqui no pavimento térreo, eu vou ter acesso então ao nível 1,16. E é bem aqui, ó, entre o pilar 119 e o pilar 10, que eu tenho a minha viga da rampa, né? Então, barra de ferramenta, ela é uma viga plana, que está no 1,16 m, tem uma seção 20 por 50, não tem sobrecarga, porque não tem parede aí, né? Não tem nada em cima. Inserir. E aí os dois pontos iniciais e finais. E aqui está, vou mover um pouquinho para cá o título do pilar, ó, a definição da viga. Então, olhando aqui a imagem 3D, da fundação até o térreo, eu coloquei então uma viga aqui onde começa a rampa. Então a nossa rampa vai fazer dessa viga aqui até a viga lá do pavimento fundação. Muito bem. Então eu vou colocar nas duas laterais, agora eu vou colocar uma viga para ilustrar como é que lança uma viga inclinada. Então barra de ferramentas de elementos inclinados. Eu venho aqui no comando. Dados de viga. Dados de viga inclinada, seção, 20 por 50, inserir. Ela sai do nível 1,16 e vai até o nível 0 do pavimento fundação. Ok. Ponto inicial. F2, F2, botão da direita. Ponto final. Assim já lancei a primeira viga. A próxima viga, então, inserir viga inclinada. Ponto inicial. E vou pegar o final lá embaixo, né? Botão da direita ele já deve para o piso de destino. E aí basta clicar aqui. Pronto. Agora então, olhando aí o 3D, olha aqui, eu já tenho então as duas vigas de laterais aqui da minha rampa. Inclusive, ó, a interferência por pilar passou direto, tranquilo, ok. Uma viga inclinada contínua. Então agora nós vamos lançar a laje inclinada, né? Barra de ferramentas de aqui, dados de laje inclinada. Seção, 12 centímetros, carga aí de estacionamento. Vou puxar aqui uma carga de garagem. Garagem. Ok, inserir. Qual é o elemento plano aqui do nível, né? É a viga 19. Botão da direita. Quais são os elementos de contorno inclinado? Essas duas vigas inclinadas, ó. E esses pilares aqui também, né? Botão da direita. E qual é a viga de apoio lá embaixo? Essa aqui. Botão da direita, aí então eu posiciono e aponto a direção principal. Tá aqui. Vamos ver aqui o 3D. E aí nós temos a nossa rampa definida. Tranquilo, né? Vamos ver aqui a sequência dos slides. A definição da rampa, então, nós colocamos um piso auxiliar a 1,16 m e aí definimos a rampa. Agora, uma outra ilustração aqui que nós precisamos mostrar é o carregamento de empuxo. Então, como eu vou definir as cargas de empuxo no nosso projeto, né? Então, a simulação aqui é na parede lá do fundo, na divisa de fundo do nosso prédio CTTQS, nós temos um estacionamento, inclusive é o estacionamento do Banco Bradesco, né?
E ele está assim no nível bem mais alto lá, no nível mais alto do que o nosso pavimento classificado como fundação e a linha mais ou menos ali com o piso primeiro andar. Então nós vamos fazer uma parede composta aí de pilares e vigas, né? Nesse piso. E aí vamos fazer o lançamento das cargas de maneira que essa carga atue dessa maneira aqui, ó. Olha aqui a visualização do pórtico espacial. Nós teremos barras de pilares com a carga trapezoidal equivalente à carga da definição do empuxo. E nós teremos, então, vigas horizontais aqui formando parede. Então, nós vamos ter uma parede de alvenaria estrutural, né? Composta de pilares, né? Pilares, vigas e alvenaria de vedação entre esses elementos. Então, vamos fazer o lançamento aqui, ó. Aqui no nosso projeto, vamos fechar os dados do modelador estrutural. E vamos fazer o seguinte, o nosso pavimento térreo, ele tem um pé direito aqui de 2,85 metros, 2,85 centímetros, né? 2,85 metros. Então, nós vamos criar mais 2 pavimentos. Não é piso auxiliar, hein? Mais 2 pavimentos. Então, não seria um pavimento abaixo, ó. Vamos chamar de subsolo 1, né? Sub 1, por exemplo, né? E o pé direito agora é 0,95. Então, 3 vezes 0,95 vai dar os 2,85, né? Então, vamos editar aqui, ó. Esse aqui é o 0,95 também. Esse aqui nós precisamos classificar, né? Ele está reclamando aqui, classe subsolo. Mais um abaixo, sub 2, subsolo 2. O pé direito também de 0,95, classe subsolo. Dessa maneira, nós fracionamos ó, o pavimento térreo, que tinha 2,85 metros, em 3 pavimentos de 95 centímetros, ou 0,95 metros. E aí nós temos o mesmo pé direito. Agora nós vamos ter a possibilidade de lançar vigas intermediárias aí, para fazer a simulação da nossa parede de arrimo, né? Ok? Então nós vamos aqui no pavimento térreo. Bem aqui nessa região, né? Nós temos esses pilares aqui. Então vamos copiar esse pilar aqui, ó, Ctrl F4, F daqui para cá. Assim eu tenho mais um ali. Esse aqui nós vamos fazer a mesma coisa, né? Daqui para cá. Vamos copiar esse pilar aqui, ó. Daqui para cá. Vamos copiar esse aqui. Daqui para cá. E esse aqui nós vamos colocar bem no meio, né? Ctrl F4, F, o meio. Opa. Ctrl F4, o copiar, F, esse ponto, o meio, entre esse ponto e esse aqui, bem no meio. Então eu fiz aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pilares, né? Praticamente simétrico aí, quebrando os vãos. E agora eu tenho, vamos olhar aqui como está a imagem 3D, ó. Opa, vamos olhar o 3D da fundação até o térreo. É isso aqui que nós temos por enquanto, né? Uma parede, e eu tenho uma viga lá na base e uma viga lá no topo. E agora nós vamos colocar mais 2 vigas intermediárias aqui, que é exatamente igual a essa viga que eu já tenho, né? Vamos mover esse título para cá. Vamos copiar essa viga de 20 por 50 aqui, ó. Ctrl C, essa viga aqui baseada nesse pontinho aqui, ó. Descemos um pavimento, Ctrl V, posicionamos a viga aí. Mais um, Ctrl V, posicionamos a viga aqui. Pronto, ó. Se eu descer mais um, eu vou na fundação. Se eu olhar o 3D novamente, eu vejo aqui, ó. Agora a nossa parede aí composta de vigas, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4 vigas, depois os 8 pilares e aí uma alvenaria de vedação aí que nós vamos colocar, né? Muito bom. Então eu já tenho definido então os dados da minha parede. Agora falta a carga de empuxo. Então vem aqui na barra de ferramenta de empuxo, ó.
E aí, então, eu vou criar um caso de carregamento, ainda não dá. Então, eu vou fechar os dados do edifício e vou editar o edifício, ó. Aqui o nosso edifício, aqui eu entrei aqui, seccionei, agora eu vou criar na guia cargas adicionais, né? Eu tenho aqui empuxo, eu vou criar ilustrativamente um caso de empuxo. Quando eu faço isso, ó, é criado aqui um caso de empuxo no caso 5. Então eu vou atribuir a carga de empuxo ao caso 5, lá no modelador estrutural. Salvei os dados do edifício. De volta ao modelador estrutural. Estou aqui no pavimento térreo. Barra de ferramenta de carga de empuxo. Vamos lá, na base, a gente faz a conta, né? E aí a conta manualmente me resultou que eu tenho uma atuação de 3,25 toneladas-força por metro quadrado, do caso 5, na base do nosso empuxo. E aqui no topo, ó, que ele vai da fundação até o térreo, então lá na base da fundação está 3,25. E aqui, para não colocar zero, eu vou colocar 0,35, tá? E vou também atribuir ao caso 5 de empuxo. Ok. Olha, então eu tenho um valor de carga de empuxo na base por metro quadrado e no topo. Ok, e eu vou definir aqui, ó, vai valer daqui até aqui. Percebe então que a carga de empuxo que eu coloquei, ela está atuando do pavimento térreo até o pavimento fundação. É assim então que nós definimos as cargas de empuxo. E aí nós temos o efeito aqui, ó. O lançamento, ou seja, eu preciso editar os dados do edifício para definir quais são os pavimentos, quais são a carga de empuxo e quais são onde atua a carga, né? Então eu criei ali 2 pisos intermediários para poder fracionar a minha parede e aí lançar aquelas vigas intermediárias, né? E criei ali uma parede de arrimo onde eu lancei a carga de empuxo e essa carga de empuxo então atua, olha aqui, atua nos pilares que eu defini, né? Ele entra ao longo do eixo dos pilares, né? Tá ok? Percebam que nós podemos, através do porte espacial, visualizar, aqui nós estamos visualizando a carga, e podemos então visualizar também os esforços, né, provenientes do processamento do porte espacial com a atuação dessa carga de empuxo. E continuando aqui os nossos slides, nós temos aqui alguns itens, né, de parâmetros de visualização, né, que através dos parâmetros de visualização é possível localizar erros no lançamento estrutural, como falta de carga vertical, viga em balanço, viga de transição, né? Então nós temos o parâmetro de visualização, podemos ligar a situação de balanço e assim por diante. Podemos também ligar a visualização das cargas, né? Isso aqui é muito interessante, né? Então, de volta aqui ao modelador estrutural, ó, nós temos aqui em parâmetro de visualização, nós podemos ligar, por exemplo, cargas, né? E mandar ele ligar todas as cargas. Assim eu visualizo, né? As cargas que estão inseridas nas lajes, as cargas que estão inseridas nas vigas, visualizo a situação de balanço, carga sobre parede, né? Assim mesmo como a carga de empuxo, e assim por diante. Podemos visualizar aqui, por exemplo, em outros, né? Aqui, se eu tenho, com relação, por exemplo, a vigas, né? Se eu tenho viga em balanço, né? Ele vai achurar essa minha viga em balanço. Se eu tenho lajes em balanço, ele também destaca essa situação, né? Vou mudar aqui para o pavimento primeiro andar. Ó. Aqui nós temos vigas em balanço, né? Então, parâmetro de visualização, vamos mandar ele marcar aqui, né? Vigas em balanço e também as lajes em balanço, né? Quando nós voltamos para cá, ó, ele pinta de vermelho aqui, destacando, né? A atuação da viga que está em balanço, né? Laje de balanço nós não temos aqui. Bom, vamos voltar para os slides. Na consistência de planta, ele pode apontar erros, né? Nós já vimos isso aqui na aula passada, né? Consistência de dados, ele aponta alguns possíveis erros, né? Por exemplo, vamos colocar aqui um título da laje para fora. Se a gente fizer a consistência de dados aqui, ele vai apontar um erro, né?
Olha lá, que existe erro, justamente, olha lá, erro. Laje sem contorno associado. Nós colocamos para fora, né? Vamos mover para dentro de novo, ó. Manda refazer interseções, acertou, e aí a gente faz a consistência de novo, eu só tenho as mensagens de aviso, né? Então, a pilar que tem dimensão abaixo de 19, viga com rebaixo, né? Tem um DFS aqui, tá chamando atenção. Não é erro, né? São avisos, ó. Avisos tudo bem, o que eu não posso ter é erro, são erros. Na sequência aqui, nós temos a possibilidade da criação da planta de forma no nosso projeto, né? Então, vamos voltar aqui no nosso projeto. Vamos aqui no pavimento tipo 3A5, por exemplo, né? Aqui no pavimento tipo 3A5, nós podemos entrar aqui, desligar a visualização da arquitetura. Vamos entrar no parametrização, mandar mostrar apenas os elementos de formas. E aí isso aqui para a gente é uma planta de forma. Então, se eu salvar, se eu clicar aqui em salvar desenho, vai salvar esse desenho como planta de forma. É claro que aqui está faltando muitos elementos gráficos que vão dar a possibilidade de melhor interpretação dessa planta de forma, né? Como, por exemplo, né, as cotas, né? Então, vamos fazer aqui cotas ou cortes. Vamos começar aqui por cortes, né? Vamos cortar aqui, vamos criar um corte A, um corte simples aqui, um corte A. E aí eu tenho o corte, né? Um corte localizado, né? Eu posso, por exemplo, mover aqui com o comando F4, eu posso mover esse corte para fora, e aí eu tenho a indicação do corte rebatido, o corte explodido, né? Ele está lá com a linha de indicação de corte e o corte aparecendo lá. Posso fazer um corte aqui, ó. Vamos fazer um outro corte aqui, que é um corte com profundidade. Vamos passar esse corte por aqui, ó. Vamos posicionar ele, né? Então agora eu tenho o corte B, ó. Esse corte B, ele mostra a projeção dos elementos ao longo do corte, né? Aqui tem a viga 6, aqui aparece a outra viga 7, invertida, né? E os pilares. Posso fazer também cortes rebatidos aqui na escada, né? Passando aqui na região da escada, por exemplo, né? E ele mostra a escada no corte, inclusive, né? Muito bem, vamos colocar aqui cotas, né? Parando de cotagem, vamos cotar por ponto aqui, ó. E vamos passar uma cota, beleza? Uma cota linear. Ele acerta a cota, né? Vamos fazer uma outra cota aqui. Linear também, ao longo aqui do nosso... Então, ó, e as interferências gráficas podem surgir, né? Então, nós vamos tentando eliminar essas interferências gráficas, né? Porque essa aqui é efetivamente a nossa planta de forma. Então, a hora que eu entender que os elementos lançados aqui identificam a minha planta, né? Aí sim eu posso, então, salvar a minha planta de forma, né? Clicar aqui no comando salvar desenho do WG. Olha, vai salvar a minha planta de forma. Salvou. Ao salvar os dados, posso então fechar os dados do modelador. E de volta ao gerenciador, agora eu tenho, então, além dos dados do modelador, eu tenho a minha planta de forma. Né? Tá? Essa planta de forma efetivamente é um desenho, né, para ser plotado como planta de forma. E aí vocês vão dar o acabamento que achar mais interessante. Aqui no pavimento fundação, vamos pegar aqui um projeto onde eu tenho blocos lançados, né? CTTQS blocos aqui no pavimento fundação. Eu posso vir aqui, editar os dados do modelador estrutural,
E aqui eu posso fazer uma planta, por exemplo, posso fazer a planta de forma também, é claro, né? Mas aqui eu vou fazer então a planta de locação de estaca. Vou entrar aqui no parâmetro de visualização, vamos marcar só formas. E com relação à laje, não quero ver nem título, bom, já não tem laje aqui, então basta tirar aqui os furos, né? Olha lá, elimina os furos, vamos tirar as vigas e a arquitetura também, ó, vamos visualizar a arquitetura. E no parâmetro de visualização vamos mostrar só o que é interessante, então, para uma planta de locação. Vamos eliminar a visualização das vigas. Vamos ajustar aqui a visualização apenas fundação, eu só não quero mostrar os títulos em dimensões. Vamos deixar só mesmo a estaca, né? E o título dos pilares, né? E agora, então, vamos ver isso aqui para cá, só para tirar essa indicação que o texto está um pouco longe, né? Tudo bem. Vamos colocar aqui eixos de locação, né? Vamos clicar aqui, ó, no menu acabamento, que está aqui do lado. Podemos criar aqui geração automática de eixos. Eu vou cotar pilares, a fundação ou ambos, né? Vamos cotar só a fundação para ilustrar, né? E aí eu tenho a locação, ó, de todas as... Vamos eliminando as interferências, né? De todas as estacas, né? Então a estaca está amarrada por eixo e elas estão cotadas em relação. Se eu quiser cotar, além das estacas, cotar também os pilares, então eu vou refazer aqui cotando ambos os elementos. Então ele vai colocar título 1, 2, 3 nas linhas verticais, né? E nas linhas horizontais A, B, C, assim por diante. E aí então eu tenho uma amarração. Essa então é uma planta de locação de estaca. Eu vou salvar, né? E aí vamos trocar o título aqui para LOC de locação, né? Então assim eu tenho a planta de locação das estacas do nosso projeto. É um desenho que vai ficar aqui, né? Para ser acessado no licenciador, está aqui a planta de locação de estacas. Tá ok? Finalizando aqui o nosso... Vamos voltar para o slide, né? Então nós temos aqui a criação de planta de forma. Salvamos também o desenho de locação de estacas. E os dados do modelador que nós salvamos várias vezes e também fizemos a visualização do edifício em alguns instantes, né? E aí os comandos para girar são controlados aqui pelo mouse e assim por diante, né? Outros recursos aí disponíveis no programa, que nós nunca vamos ver, né? Mas temos a variação de tipo de carregamento, né? Podemos fazer trem tipo, carga por área, linear, concentrada e assim por diante. Podemos fazer a definição de uma tabela de baricentro na planta de locação dos pilares. Podemos fazer visualização 3D e gravar essas imagens, né? Podemos criar achuras de desnível, se for o caso, corte no edifício, lá, um corte longitudinal também é possível, né? Enfim, são vários recursos que estão disponíveis aí no nosso projeto. Antes de finalizar, vamos apenas ilustrar um pouco mais o que é o nosso desktop TQS, né? Então vamos pegar aqui, voltar para o projeto onde eu tenho as vigas processadas, né? Vamos voltar aqui para o pavimento tipo, né? Percebam o seguinte, ó, que aqui na área central da tela do TQS, essa área aqui essa área central é chamada então, a partir da versão 17, de TQS Desktop, né? Aqui nós podemos fazer uma visualização, vamos fechar assim, né? Abrir um pouquinho mais, né? Uma visualização dos elementos, né? Aqui também nós podemos, com o botão da direita, acessar rapidamente o relatório, por exemplo, relatório geral de vigas, apenas desse elemento, né? E quando nós fechamos um pouquinho, ó, nós temos uma lista. A mesma apresentação em formato de lista. Se eu quiser identificar uma determinada viga, eu clico aqui, vai aparecer uma plantinha de forma, eu seleciono essa viga, né? Tá para ali, a viga está selecionada. Se eu quiser desfazer a seleção, clico no X e volto ao que era antes. Nós vamos falar bastante sobre o TQS Desktop nas próximas web aulas. Então, cada aula nós vamos falando alguma coisa, né? Então, por exemplo, para acessar um pavimento do edifício, nós podemos voltar aqui, ou então para trocar o edifício para acessar um pavimento,
Tá aqui, né? Então esse aqui é chamado Desktop TQS. E agora então nós chegamos ao final da nossa terceira web aula e temos um tempo tranquilo aí para perguntas e respostas, né? Temos alguma pergunta via bate-papo? Boa tarde, Armando. A primeira pergunta do dia é do engenheiro Mauro Siqueira. Se eu aumentasse a altura da V113, ela receberia a carga do patamar a 1,35 ou o patamar estando em nível diferente não reconhece a carga do patamar, mesmo estando geometricamente coincidido? É, muito boa. Muito boa a pergunta do Mauro, né? Vamos voltar aqui no nosso projeto, CTQS 04 aqui, né? Onde nós temos definido, né? Vamos voltar aqui no parâmetro. Opa, CC é planta de forma, não, modelador estrutural. Aqui nos dados do modelador estrutural, a pergunta é aqui, né? Essa viga lançada aqui, ela é uma viga intermediária, então ela está recebendo os dados, né? Vamos fazer uma visualização de uma imagem 3D aqui, ó. É bem nessa região aqui, né? Essa viga pega em comum, né? Ela pega ali os dois lances de degraus, o patamar inferior e o patamar superior. Aqui é uma observação muito válida do nosso colega, porque nos dados aqui, apesar da geometria, né, de volume dos elementos estarem coincidindo, no modelo aqui matemático, no nosso pórtico espacial, vamos visualizar aqui o pórtico espacial do projeto onde tem tudo lançado aqui, né? Vamos mudar de novo aqui, né? Vamos entrar aqui no visualizador espacial. Vou selecionar aqui o pavimento tipo 3 até o 5. Percebam aqui, ó. Vamos pegar só um. Vamos pegar só do tipo 3 ao 3. Olha lá. Aqui eu tenho as barras do patamar, né? Que está meio cinza aqui. Alô? Alô? Bom, eu tenho as barras do patamar aqui. Isso. As barras do patamar. E esse apoio aqui não se dá, olha lá, na viga de baixo, o nível está mais baixo, ó. Então essas barras não se apoiam na viga, tá? Coincidentemente, aqui por uma sorte, aqui, nesse nosso projeto, o patamar acaba apoiando, né, olha lá, acaba apoiando no pilar, que é largo aqui, ó. Olhando em planta, né, esse nosso pilar aqui é relativamente largo, né? Então, aqui quando tem, vamos entrar de novo aqui, né? No modelador, quando eu venho aqui e desço o piso aqui auxiliar, ó, esse pilar, por ser largo, né? Esse patamar apoia nesse pilar, mas não apoia na viga, tá ok? Nesse caso aqui acaba dando certo, né? Mas é importante que numa situação de geometria onde não dá certo esse apoio coincidente ou não, essa viga não tem função de apoiar lajes em diferentes pavimentos, assim como qualquer outra viga no projeto. Então, teria que se estudar uma solução, por exemplo, de lançar uma viga aqui, definir que é para não dimensionar e não detalhar essa viga. Enfim, alguma solução para que esse detalhamento funcione. Tá ok? Temos mais alguma pergunta? Sem perguntas, Armando.
Como não temos mais perguntas, então agradeço a presença de todos vocês, né? Agradeço também a colaboração da nossa querida Liliane. E então vamos marcar o encontro para a próxima quarta-feira, né? Como já está marcado no calendário. A próxima quarta-feira nós faremos uma próxima web aula, que é justamente a parte de análise estrutural, configuração de critérios de grelha e estudo também das verificações para limite de serviço, como flecha e abertura de fissura. Então, até a próxima web aula. Muito obrigado a todos.